Bom dia, gente, tudo bem? Então tá bom. Nós temos alguns que já estavam aqui. Normalmente quem gosta de planta gosta de abelha também, né? Muito bem. A palestra da apicultura, a gente não vai trazer nada muito técnico, profundo sobre a questão, mas é mais dar uma conversadinha, um incentivo, entender como é que funciona isso, porque há alguns conceitos que estão certos, alguns que estão errados. Por exemplo, são um bicho muito perigoso? São. Até que ponto? Não são. Ah, é muito difícil criar abelhas? Sim, não. É isso que a gente vai conversar um pouquinho aqui. Por que criar abelhas? Por que não criar? Quais são as vantagens, benefícios e o que vale a pena e o que não vale, né? Bom, a introdução à apicultura, eu começo dizendo o seguinte: por que o produtor rural, ou até mesmo alguém que está nas cidades, deveria criar abelhas? Primeiro, porque o mel, um dos produtos da abelha, a abelha produz várias coisas, não é só mel. Quem cria abelhas pode ter o mel, é um produto, a cera é outro produto, a própolis é outro produto, o pólen é outro produto, a geleia real é outro produto, e alguns usam até o veneno para algumas terapias. Se são provadas cientificamente ou não, não é a questão, mas é também um produto. E desses produtos todos, o mais comum é o mel. E o mais interessante para o nosso caso aqui, que é a agricultura de autossustento ou a agricultura consciente, o produto mais interessante é o mel. Então vou falar um pouquinho do mel. Mas se você criar abelhas para o mel, nada impede você de também, junto com o mel, extrair própolis e vender no mercado, extrair o pólen. O pólen, para quem não come carne, é uma fonte muito importante de proteínas. No pólen tem mais proteínas do que no mel. E existe um monte de coisas que você pode fazer com as abelhas. Então, primeiro porque o mel é um ótimo alimento. Vale a pena ter as abelhas porque o mel é um ótimo alimento. É fonte de carboidratos, vitaminas, proteínas, minerais. É muito rico em minerais. E é uma alternativa para quem não quer utilizar o açúcar, né? O açúcar, tem muita gente que quer deixar o açúcar e é complicado deixar o açúcar. Comprar o mel é um pouco caro. E então, se você produz o seu mel e tem ele abundância em casa e você começa a consumir o mel, naturalmente o seu organismo vai sentir menos necessidade de utilizar o açúcar, né? E você, quando come lá um pedaço de favo de mel, um mel numa colher ou no pão, além de ser uma fonte de energia que te alimenta bem, você fica sem vontade de consumir um bolo, um sorvete, alguma outra coisa que tenha açúcar, porque você já está com uma taxa alta de açúcar no corpo. Então o mel é bom por isso também. E terceiro, que ele não é bom só para você, ele é bom para as plantas que estão ao redor do apiário. Então, se você é um produtor rural ou produz só para você e tem plantas que precisam de polinização, né, as frutas e outras coisas mais, pense no potencial. Cada colmeia pode ter menos e pode ter mais, mas é uma média de 60 a 90 mil abelhas por colmeia. Tem colmeias que têm mais de 120 mil abelhas, tem colmeias que têm 20 mil abelhas, mas isso é uma média. E as abelhas fazem trajetos da colmeia para a coleta centenas de vezes num dia. Você imagina quantas flores uma colmeia vai visitar por dia? Então você imagina o potencial de polinização que a sua propriedade rural tem para as suas frutas e para a natureza no geral. Então é uma atividade ecológica muito importante também. Por isso a gente recomenda que o agricultor tenha também uma caixa ou mais caixas de abelha, mais colmeias, né? Então esses são apenas alguns motivos. Outro motivo é porque é uma atividade que produz alegria, saúde.
aguça a sensibilidade para com os insetos e os animais, a gente tira aquela repulsa que tem de abelha, de vai me picar, aquele medo, você desmistifica muita coisa. E observando os animais, vendo a organização de uma colmeia, como ela funciona, nossa, uma colmeia tem tantas lições para a nossa vida, e isso aproxima a gente de Deus. As abelhas são um dos insetos mais organizados que tem, dos mais limpos que tem, os mais trabalhadores. Elas não dormem, elas trabalham 24 horas. As abelhas não dormem, elas vivem cerca de 40 dias, e desde o dia que elas nasceram até o dia que elas morreram, elas trabalham o tempo inteiro. Elas enxergam no escuro absoluto, enxergam no claro, elas têm 3 pares de olhos aqui no meio para enxergar no escuro, elas enxergam em outras ondas de luz, infravermelho, ultravioleta, e tem os outros olhos com milhares de olhos para enxergar de dia e reconhecer tudo. Então elas podem trabalhar à noite no escuro da colmeia, fora elas estão sempre trabalhando. É uma lição tremenda você entender sobre as abelhas, né? É igual às formigas, aliás, as abelhas são parentes das formigas. Ela está trabalhando, elas estão fazendo limpeza, estão operculando, fechando os favos, estão abrindo, estão alimentando as larvas, a rainha está pondo ovos, elas estão ventilando, elas estão alimentando as larvas, elas estão fazendo favos, fazendo própolis, elas estão sempre fazendo alguma coisa. A atividade à noite diminui lá fora, aumenta dentro da colmeia, mas elas estão sempre fazendo alguma coisa. Podem até estar paradas por um tempo descansando, ou estão absorvendo o mel dos favos, ventilando com as asas para se aquecer, desidratar o néctar e devolver em outro favo, porque nós vamos ver aí para frente, já vou adiantando agora, o mel nada mais é do que o néctar das flores, só que é o néctar das flores desidratado, enxugado. Um néctar de flor, vocês já experimentaram, né? Já. Ele é bem fraquinho. Alguns chegam a nem ter doçura, não é? Ele nada mais é do que alguns açúcares e minerais diluídos em água. A abelha, ela suga isso, vai para uma câmara que ela tem. Como é que chama essa câmara? É uma vesícula, né? Uma vesícula específica. E com o voo e com algumas enzimas que são acrescentadas a esse néctar, ele vai se desidratando. É como você desidrata uma uva, ela perde água e mantém os açúcares. O néctar desidratado vai perdendo água, e aí quando ele chega entre 15% e 21% de água, de teor de água, ele já é o mel puro. Então a abelha durante a noite também, e durante o dia também, ela pega o mel que ainda tem teor alto de água, absorve, e a vesícula acrescenta enzimas, ela desidrata e devolve, e ela vai trabalhando até que o mel está no ponto de desidratação correto, cheio de minerais, açúcares, com pouquíssima água, de 15% a 21%. No caso da abelha Apis mellifera, ou Apis, essa que a gente conhece, a abelha que chamam de Europa, mas é uma Europa africanizada, porque outras abelhas têm outros teores de água maiores, né? Então, aí quando o mel está desidratado e ela sabe que está no teor certo, então ela opercula, ou seja, ela fecha aquele alvéolo. Vocês já viram favos de mel aberto assim? E já viram favos que são fechadinhos. Quando está fechadinho é porque atingiu o teor de água. Então, veja, ela faz esse trabalho ali à noite, de dia, e assim é. Elas têm fases em que algumas trabalham só dentro da colmeia, fazendo determinadas funções, e outras fases em que elas são campeiras, vão para fora. Então, nessas fases, nesses horários, elas estão constantemente trabalhando, sempre. Elas nunca param, né? Como eu disse então, é uma atividade que é prazerosa, é saudável para o corpo e para a mente. Por que também criar abelha? Outros motivos. Pode ser uma fonte extra de renda. Então, você está lá vivendo numa propriedade rural. Você
tem lá um trabalho fora da sua propriedade, seja lá qual for, ou usa o da propriedade, vendendo verduras, frutas e etc. Por que não ter umas colmeias trabalhando sozinhas lá para você, e de vez em quando você dedica um tempo para elas lá, e aí você obtém uma quantidade de mel para o seu uso e também para vender, né? Não só o mel, como os outros subprodutos que eu já disse antes. Então, o mel pode sim vir a ser uma fonte extra de renda para o agricultor que não dá muito trabalho, dá menos trabalho do que a agricultura em si, né? O Brasil é um ótimo local para a produção de mel, porque nós temos muita floresta. O tipo de floresta tem muito pasto apícola. Pasto apícola nada mais é do que flores. Tem comida para ela, né? Então, imagina uma floresta lá do Canadá, né? Aquelas florestas que caem a folhagem, fica amarela, vermelha. Não é lindo aquilo? Mas elas têm pouquíssimas flores. As coníferas, que são aqueles pinheiros, pouquíssimas flores. Mas a floresta brasileira é uma das mais ricas em florada. Quando a gente viaja por aí, às vezes está tudo amarelo, às vezes está tudo roxo, e às vezes você nem vê, mas muitas árvores têm flores lá. Então o Brasil é um excelente lugar para a produção de mel, porque a nossa floresta é rica em flores, né? O clima e a flora são favoráveis aqui. Não é frio demais como na Europa, não é calor demais, exceto Nordeste, Norte, Rio Grande do Sul é frio, mas enfim, ele tem um clima muito diversificado e próprio para a produção de mel. E as abelhas brasileiras são melhores do que as abelhas dos outros lugares do mundo. Aí você vai dizer, não, você está errado. A abelha lá da Europa é super mansa. Realmente ela é mansa. Só que elas demoram para se reproduzir, os enxames demoram para multiplicar, são pequenos, elas trabalham só quando tem flores, o inverno é rigoroso, elas sofrem muitos ataques de fungos e de doenças, elas têm que ser tratadas com antibióticos e remédios, igual a gente trata os bois, as galinhas, elas têm que ser tratadas. E a abelha brasileira não. A abelha brasileira ela veio da abelha europeia que foi trazida para cá, há muitos séculos atrás, e a gente tinha elas aqui. Muito poucas, só alguns criadores. Em 1950, trouxeram as abelhas africanas para fazer um teste, uma pesquisa, um laboratório em São Paulo para ver como elas se comportavam, porque elas tinham características muito diferentes. Além disso, eram muito agressivas, né? E durante 7 anos eles fizeram pesquisas com essas abelhas em locais rigorosamente fechados. Em 1957, 26 enxames escaparam. Então, as abelhas se reproduzem assim. A rainha, quando ela nasce, ela faz um voo, os zangões que tem na região inseminam ela tem uma câmara de inseminação e ela aguarda os espermatozoides lá pelo resto da vida e ela vai colocando os ovinhos fecundados. Então, o que aconteceu? Os zangões das abelhas africanas começaram a cruzar com essas abelhas europeias. E no Brasil acabou infestando isso e hoje todas as abelhas que nós temos aqui é uma mistura dessas duas abelhas, elas são as chamadas abelhas africanizadas. E qual é a grande vantagem delas? Elas são agressivas, são sim, mas elas são rústicas, não pegam doenças, não precisam de tratamento. Elas se multiplicam muito rápido, elas trabalham rápido, produzem muito mel, fazem colônias grandes e tudo isso é bom para a produção do mel no Brasil. Então o Brasil realmente é um excelente produtor de mel, mas é um péssimo consumidor de mel, né? Mas a intenção aqui é produzir o mel para você, para o seu consumo, para a sua família. E se você quiser vender, também é bom. Não é uma das melhores atividades do comércio, mas é rentável. O mel no Brasil custa mais ou menos em torno de R$40 o quilo. Aí alguém vai falar assim, não, eu compro de um cara que tem lá colmeia com R$15. Não, realmente, aqui é o preço no mercado, no supermercado, né? Se você for comprar do apicultor que ele mesmo produz, eles vendem a 15, a 20, a 25,
E às vezes o mel é puro mesmo, está tudo certo. Mas se você souber explorar esse potencial e não pegar o mel e entregar numa cooperativa vão te pagar R$ 15 o quilo. Mas se você tiver um lugar limpinho, for na prefeitura, pedir o selo de inspeção e tiver tudo dentro dos processos sanitários e tiver um rótulo, um vidrinho e embalar ele, você vende bem o mel. E uma outra vantagem no Brasil, pelas abelhas não precisarem de tratamentos com antibióticos, elas são sempre naturais, sempre nativas. Então, se você quiser adicionar um selo orgânico e conseguir que suas colmeias fiquem distantes de plantações que tenham químicos, você ainda pode adquirir um selo orgânico e o seu mel sobe no mercado de 40 para 60, 70. E se você exportar esse mel, que o Brasil é um grande exportador de mel, aí você pode agregar mais valor ainda. Então, ninguém vai ter o trabalho aqui de exportar, de fazer... Eu sei, eu entendo, é complicado exportar. Mas você pode ter umas colmeias para o seu consumo, pode vender para os seus amigos, para a sua vizinhança, pode vender no comércio brasileiro e, se quiser levar a sério, pode se agregar a exportadores e exportar o mel também. O mel brasileiro é muito bom para ser exportado. Você pode também, em vez de produzir mel no geral assim, separar os méis por classes. Por exemplo, existem ali em São Paulo, perto do colégio, Arthur Nogueira, Engenheiro Coelho, tem muitas plantações de girassol, por exemplo. Então, quem mora ali pode ter as colmeias e, no momento da florada dos girassóis, fazer parceria com os proprietários e levar as colmeias para os girassóis, e em 20 dias elas polinizam, enchem de mel e você traz um mel só de girassóis. O mel é clarinho, branquinho, doce, suave, então esse mel pode ser separado e agrega um valor nesse mel. Tá? Tem na sua região uma plantação de laranjas, você pode fazer isso e ter o mel só de laranjeiras. Então assim você vai agregando valores ao mel. Né? E o mel deixa de ser aquele mel simples que você vende por R$ 15 e passa a vender ele mais caro. Né? Já disse ali do selo orgânico, certo? O mel orgânico é premiado internacionalmente pela qualidade, é um dos melhores méis que tem no mundo aí fora orgânico, é o do Brasil, e fica mais rentável a atividade quando você exporta, porque lá se agrega valor. E o valor está relacionado com o consumo. E a gente já vai chegar no consumo, não está aqui ainda, né? Ok. Então, você pode ter o mel como profissão, criando em grande escala, 50, 100, 200, 300, 500, 1.000, 2.000 colmeias, se você gostar da atividade no futuro. Pode ter uma equipe de pessoas trabalhando para você e ter uma mini usina de mel, pode vender ele aqui no Brasil, pode exportar e agregar valor a ele, pode produzir só para o seu autoconsumo e pode produzir como hobby também, uma terapia ocupacional, porque é muito gostoso mexer com as abelhas, é legal, de macacão, lógico, né? Certo? Bom, a prática da apicultura também melhora a nossa relação com Deus. Como eu falei, quando você começa a ver os bichinhos, como eles trabalham, como são organizados, como trabalham todos num mesmo objetivo, eu fico imaginando, quando eu olho as abelhas, os anjos, todos trabalhando em propósito aos milhões, eu vejo aquelas milhares de abelhas todas trabalhando com um propósito só, organizadas, sem dissensões, sem problemas. E eu começo a ver muitas lições importantes quando eu começo a observar esses bichinhos. Então, é uma atividade que nos relaciona com Deus e ajuda a administrar a natureza. Como eu falei já no começo, uma colmeia com 90.000 abelhas, fazendo 100 viagens cada abelha, quanto que elas vão equilibrar o ambiente fazendo as polinizações por aí. Né? É uma atividade sem igual para manter a natureza. O que é o mel? Muita gente fala assim, esse mel não é puro por causa da cor, ele é muito claro, ou é muito escuro. Ele não cristaliza, se não cristalizar não é mel. Né? O sabor dele é esquisito, está muito forte, muito ácido, a acidez,
o ar, o cheiro, a consistência, que é o mel fino demais, mel claro demais. Veja bem, muitas dessas coisas não são assim. O mel, como eu falei, ele é produto do néctar, que é desidratado e sobram os cristais com os açúcares. Então, como a gente tem milhares de flores diferentes e néctares com cristais diferentes, com cores diferentes, você, dependendo do lugar, do clima, da umidade, da região da florada, você vai ter mel claro, escuro, mel mais fino, mel mais grosso, mel que cristaliza mais rápido, mel que cristaliza mais demoradamente, mel que cristaliza em temperatura mais baixa, mais alta e assim por diante. Então, muita coisa do que falam assim é mito, né? Para você saber de fato se o mel é puro, vamos lá. Tecnicamente, é só através de uma análise química do mel. Essa é a verdade. Então, fora isso, primeira coisa é confiança em quem produz, né? Então, eu conheço vários apicultores e se eu ligar para eles e falar, fulano, eu preciso de tantos quilos de mel, ele fala, pode vir pegar. Eu sei que é puro, porque eu conheço, eu confio nele, né? Segundo, se ele tiver no favo, ele é puro. Não tem como falsificar, né? Agora, grosseiramente, um bom apreciador de mel vai conseguir notar algumas nuances que são relativas. Às vezes nota, às vezes não nota. Por exemplo, ali um mel que está no favo é puro. Isso aqui que está escorrendo, ele está formando um risco grosso que não se juntou ainda. Vocês conseguem ver a grossura ali do risco que escorreu ele? É a grossura de um dedo, assim. Isso indica para mim que tem muito menos do que 15% de água ali. Então, provavelmente é um xarope de glicose aquilo. Então, aí falam assim, se você pegar o mel numa colher, virar de ponta cabeça, não escorrer. Outro fala, se pôr um palito de fósforo e acender. Outro fala, se colocar na água e formar colmeiazinha, ir para o fundo, se cristalizar. Não, tudo isso é bobeira. É bobeira. Se você for um apreciador muito assim, profissional de mel, talvez uma falsificação grosseira, que eles utilizam glicose de milho, utilizam acidulantes, açúcares, talvez você consiga perceber e falar, isso aqui não é mel. Mas se for uma falsificação boa, que fazem às vezes para ir para o mercado, você não vai perceber e não vai saber. Então, por isso é bom você ter o seu mel, né? Por isso que é bom. O que você precisa para começar a apicultura? A apicultura não exige muito de você, do agricultor. Você pode cuidar da sua agricultura, das coisas lá, e sobra um tempinho para a apicultura. Por quê? Ela exige mais trabalho de você na época da colheita do mel, que é na época das floradas, né? Um pouquinho pós-florada ou já na florada. Fora isso, você faz uma manutenção rápida, cada 15 dias, uma semana, até um mês. Se as suas colmeias estão saudáveis, você frequenta elas lá. Vamos supor que você tenha lá 10 colmeias. Você vai lá, põe uma roupa, um domingo, 9 horas da manhã. Põe a roupa, abre uma colmeia, fala, nossa, está limpinha, não tem doenças, as abelhas estão vivas, está funcionando bem, estão enchendo de mel. Abre outro quadro, está perfeito, fechou, vai para outra colmeia. Vamos supor que esteja tudo certinho, você fecha tudo, vai embora, em 1 hora você está em casa e volta a fazer suas atividades. Você vai voltar de novo semana que vem. Está tudo em ordem, você não precisa voltar de novo semana que vem, volta daí 15 dias, volta daí 20 dias. Então, conforme as colmeias estão bem saudáveis, você não tem quase nenhum trabalho. Aí, se elas estiverem precisando de alguma interferência, aí você tem que fazer alguma coisa, mas os trabalhos são rápidos. O trabalho pega mesmo é quando você tem as floradas. E aí você pode chamar ajudantes que vão te ajudar a tirar o mel, trazer. Então, para você ter uma caixa ou duas, não te dá muito trabalho. É pouquinha coisa de trabalho. Ao longo do ano, é apenas necessário fazer o acompanhamento e manutenção delas. Isso não exige muito tempo, é pouco tempo.
Como começar? Primeiro, você tem que saber qual o consumo. Quanto que você pretende consumir? É só para o seu consumo ou é para vender? Né? Você precisa ter isso em mente primeiro. Aí você vai saber quanto que você tem que produzir. Aí você precisa saber da área. Porque se eu moro num lugar que tem 2 quilômetros de pastagem, aonde essas abelhas vão colher o néctar, né? Então, é difícil. Agora, se eu tenho florestas aqui, então eu posso ter as abelhas, eu posso ter bastante colmeias aqui. Então, você precisa conhecer a área que você tem. Para saber quanto você precisa de mel, quanto de colmeia você precisa. Olha, o consumo médio no Brasil é de 70 gramas pessoa ano. É muito pouco, né? Ele já falou que é pouco. É pouco mesmo ou não? É pouco, sim. Na Europa, consome-se 1 quilo de mel per capita, tá? E a gente está falando, não é que todo mundo consome mel, muita gente não consome mel. Com certeza alguém consome 1,5 kg, 2 quilos e o outro não consome nada, né? Mas para você ver, de 1 quilo na Europa para 70 gramas no Brasil, é muito pouco. É muito pouco. Então, se você consumir uma caixa de abelha, a produção ela é variável, depende muito de onde está a colmeia, das flores que tem em redor, do clima, da saúde das abelhas, de umidade, de muita coisa. Mas, grosseiramente, a gente pode dizer que uma caixa de abelha normal, com uma melgueira, deve produzir de 20 a 40 quilos de mel por ano. Tá? Se tiver florestas como tem aqui, como tem no sul, né? No Cerrado diminui um pouco, mas em média é isso aí, de 20 a 40 quilos. Então veja bem, se eu que sou adventista e de repente eu como açúcar, mas estou falando, eu não como açúcar, se eu não comesse, eu consumisse mel, talvez a gente consumisse por pessoa em vez de 1 quilo como europeu, 2, 3, 4, 5, 6 quilos, 10 quilos ano, vamos supor. Então, uma colmeia que produziria de 20 a 40, alimentaria bem uma família de 3 pessoas ou 4 pessoas. Então, aí você já começa a ter a dimensão de que é fácil você ter uma colmeia, não vai te dar muito trabalho e você tem mel para o ano todo. Se você tiver 2 colmeias, você tem mel para você e tem para presentear um amigo, um parente, né? Existe uma recomendação para não faltar flores e alimento para elas, que seja de no máximo 3 caixas de abelha por hectare. Mas você não precisa ter elas exatamente distribuídas nos hectares. Então você pode, se você resolveu ter 20 caixas, né, você tem que ter uma área de floresta aí de mais ou menos 60 hectares. Até 4 caixas por hectare seria bom. É pouco, você poderia ter mais, e elas teriam muito mel, mas existem momentos que tem a estiagem e não tem floração e elas vão padecer de fome. E aí elas vão morrer, você vai ter que alimentar elas com alimento extra, existem formas de alimentar as abelhas, e aí não vale a pena. Então o cálculo é mais ou menos isso. E se você não tem essa área, então vamos supor que tenha essa área, você pode reunir essas 20 colmeias num ponto só, obedecidas as distâncias delas. Mas você tem que ter o lugar para elas buscarem a comida. E se você não tem, você pode ter a caixa ali no seu terreno pequeno. Mas elas vão comer as flores dos vizinhos, o néctar, e vão trazer o mel para você, né? Isso não é errado, e o vizinho vai ficar feliz se ele tiver fruta, se ele tiver floresta também. Isso faz bem para todo mundo. Então, vale a pena ter as abelhas. É uma fonte boa de alimento, é fácil. E o que você precisa para instalar as colmeias? Considerar alguns fatores. Considere os rendimentos pretendidos. Você quer só para o seu consumo? Então, não precisa se preocupar muito com o pasto apícola, que é o que eu falei, são as flores. Elas vão trazer uma colmeia, tem flor por aí. Mas se você quer para vender, para produzir mel, então você tem que conhecer o pasto apícola, conhecer a disposição de flores que tem na sua região, obedecendo ali 3 colmeias por hectare de floresta, certo? É necessário ter água.
As abelhas consomem muita água, então você tem que instalar as colmeias não longe da água, senão elas gastam muita energia viajando até a água, certo? Então instale as colmeias perto da água. E a água tem que ser pura, fresca, em um lugar que ela é saudável, né? E preferencialmente no relevo que seja bom para elas e para você, e o acesso para você. Se você colocar as caixas lá no meio do mato, como é que você vai lá fazer a manutenção e trazer nas costas 40 quilos de mel, 40 quilos de caixa? Então tem que ser perto de um lugar que você vá de carro e que consiga manipular essas coisas, e você vá com o seu fumegador, com uma caixa extra, com seus apetrechos e consiga trabalhar lá. Então escolha um relevo melhor, perto da água. E o relevo para as abelhas também é importante. Suponha que você tenha uma encosta assim de montanhas para lá, outra encosta para cá, e você tem uma rua lá em cima daquela montanha, você instala as colmeias lá em cima. As abelhas têm que descer vazias para beber água, né? Tem que se alimentar e encher de néctar. E se você olhar uma abelha vazia, ela tem um abdômen pequenininho. A cheia, ela tem assim o dobro do volume dela de peso só em néctar. E ela vai ter que subir voando pesada. Todas as 100 vezes que ela fizer isso, ela desce vazia e sobe pesada. Ela vai produzir muito menos mel, bem menos. Então, procure instalar na parte de relevo mais baixo, perto da água. Aí ela tem acesso rápido à água, sobe vazia e desce carregada para baixo. Todo santo ajuda, né? A gravidade ajuda. E aí, assim, o rendimento da colmeia melhora significativamente. Colmeias mal instaladas têm metade ou menos da quantidade de mel que tem as colmeias bem instaladas. Outra coisa, a segurança. Eu falei de uma rua de acesso, mas essa rua tem que ser uma rua meio que particular, individualizada, um carreiro, um lugar que você vai com uma picape, mas não pode ser uma rua pública. As colmeias têm que ficar longe de ruas, tem que estar só no meio rural, não podem ter nas cidades, tá? Não pode estar em meios urbanos, afastadas de residências, criadouros de animais e de ruas também. Eu não tenho bem certeza, a legislação antiga que eu conhecia era 50 metros. Eu não sei se hoje é 100 ou se é 150 ou o que é. Eu acho que são 100 metros de plantações ou de animais. Mas vamos lá, depois vocês pesquisam isso, eu também vou pesquisar para a próxima palestra. Mas saibam que elas têm que estar afastadas. Aí você vai pensar, puxa, mas então agora estragou tudo, porque eu moro na cidade, era uma palestra de coisas urbanas, e agora eu não posso ter abelha, porque eu moro em uma cidade, né? Moro no Rio de Janeiro, moro em São Paulo. Tá, mas você pode ter um amigo ou não amigo, desconhecido ou conhecido, que tem no interior, e você vai até lá de carro, conversa com ele, instala as colmeias lá, e vem para a sua cidade, vive, trabalha, vai cada 15, 20 dias, um mês fazer sua manutenção, vai na primavera, colhe o mel, trata o preço com ele em mel, dá um pouco de mel para ele, um pouco para você, alguns não querem nada, e você tem o mel também morando num lugar urbano. Entende? A horta, você precisa ter a terra. A abelha você não precisa, é só o lugar para colocar as colmeias. Elas vão buscar o mel em todo lugar aí. Compreenderam? Bom, para as abelhas estar próximo das folhas, das flores, que é o pasto apícola, é em torno de 500 metros. Tá? Então, como eu falei, se você tem lá no Mato Grosso 5 quilômetros para lá e 5 para cá de pastagem, vai ser muito longe para elas voarem, elas não vão voar. As abelhas, para ter um rendimento bom, a oferta de néctar tem que estar em torno de 500 metros, no máximo 1.500 metros. Depois disso, elas vão buscar também, mas já não se torna mais viável economicamente. As abelhas são capazes de coletar néctar, pólen
em floradas distantes de 2, 3 até 4 quilômetros de distância da colmeia. Mas aí a eficiência produtiva e energética do voo delas fica cada vez mais comprometido, fica menor, devido às longas distâncias, o cansaço, ter que voltar para pegar água, obstáculos que tem no caminho, como pássaros, indústrias, galinhas, árvores, montanhas e assim por diante, um monte de obstáculos. Então, o ideal é que seja sempre próximo de florestas. Quanto mais próximo, melhor. Bom, aí, indo para o final, se você falar assim, pô, tudo isso é bonito, eu gosto do mel, mas eu não quero mexer com abelhas, eu tenho muito medo. Eu conheço vários apicultores que são alérgicos e não podem tomar picada que morrem. O filho do Valmor é um, né? Mas eles adoram e não conseguem. Se eu morrer, eu vou morrer na apicultura. Eles falam. Mas, se você não gosta, tem medo, não tem problema. Conheça um apicultor, faça amizade, converse com ele e fala, oh, eu gostaria muito de mel, eu tenho minha propriedade lá, eu planto lá na minha propriedade, mas eu não sei mexer com abelha, eu não quero mexer com abelha. Você não quer colocar umas caixas de abelha na minha propriedade? Ele coloca as caixas de abelha na sua propriedade, ele paga para você a quantia em mel ou em dinheiro, você tem mel, obtém todos esses benefícios, elas polinizam seu pomar inteiro, suas plantas, tudo. Você não põe a mão em nada e tem o mel para você comer. Então, com isso eu quis mostrar, com essa palestra, que o mel é um alimento muito importante para quem vive no campo, não é tão difícil como a gente pensa. Quem tem terra pode ter, quem não tem terra pode ter, quem gosta de mexer pode mexer, quem não gosta, quem tem medo, quem tem pavor também pode ter. É só fazer dessa maneira que eu falei aqui. O Brasil é um dos países que tem mais dessas abelhas aí que não tem ferrão. E elas são uma atividade muito gostosa. Lógico, produzem muito pouco mel. E é um mel diferente, mas acabou esse medo de tomar picada. Você pode mexer, ter elas em casa ali na frente. É a coisa mais linda, aqueles barrilzinho, caixinha, com essas abelhas voando ali em volta, jataí e outras mais, né? É uma coisa muito bonita. Eu não sei te dizer qual é exatamente a altitude. Eu sei que até 2.000 metros elas produzem bem. Existem produções acima de 2.000 metros, mas o problema não é tão relacionado com a abelha, é com a falta de oferta de florada para elas alimentação, né? Elas produzem em altitudes maiores, mas produzem menos pela florada e pelo metabolismo. Se reproduzem menos também. Então são fatores limitantes, mas não excludentes, não se exclui, né? Deve ter sim um limite, vamos supor lá nos Andes, e lá, sei lá, 4.000 metros, deve ter sim, mas até 2.000 metros, tranquilo, 2.500, tranquilo. O que vai mudar é o tipo do mel em relação à florada. Por exemplo, lá na Serra de Santa Catarina, na Serra Gaúcha, o mel nessas altitudes é mais de Bracatinga, é um mel escuro, amargo. Elas produzem menos porque é mais frio, é mais montanhoso, chove mais. Então, muda um pouco isso tudo. Mais em face da temperatura e da florada, mas limitante não é. Elas vão produzir mais em lugares mais quentes, não tão quentes também, por isso que o Brasil é ótimo para isso. As florestas são frescas e tem a temperatura ideal. Então você vai ter outras abelhas que se adaptam mais no calor e em lugares mais frios, mas aqui é mais ampla e produz em qualquer ambiente, é essa africanizada. Essa é a melhor. Isso, o mel orgânico, para receber o selo de orgânico, vão ser feitos exames químicos no mel para ver se não tem traços de produtos químicos no mel. Se eles não tiverem nenhum traço, ele vai ser classificado como orgânico. Agora, como produtor, para você saber que ele vai ser orgânico, primeiro, você não pode aceitar juntar o seu mel com mel de outros, porque outros não vão tomar os cuidados que você tem e vai vir um mel lá que vai contaminar o seu mel. E segundo,
É aquele raio que eu disse ali, as abelhas coletam mel economicamente de 500 a 1.500 metros. Não tendo alimento, ou às vezes até tendo, elas buscam novidade, elas vão a 2 quilômetros, 13, às vezes até 4. Então, a regra diz que num raio de 2 quilômetros da sua colmeia, um raio é 2 quilômetros para lá e 2 para cá, e 2 para qualquer direção, não deva ter plantações que as plantações usam químicos defensivos e esses traços vão aparecer. Mas se você quer de fato um mel orgânico e quiser mais segurança, tenha distâncias mais seguras, 2,5 km, 3. E o ideal para não ter mesmo era manter as suas colmeias longe de plantações a 4 quilômetros, porque aí é a certeza de que elas vão coletar só na floresta que é orgânica. E segundo, como eu falei, as nossas abelhas são rústicas, mas se elas tiverem doenças, você não vai poder usar antibióticos e outros remédios na sua colmeia, porque se você usar ou precisar alimentá-las, e nesses alimentos, ou no tratamento das abelhas, ou na limpeza da colmeia, tiver qualquer produto químico, ele perde o selo de orgânico. Então, primeiro não tratar as abelhas com antibióticos, não usar nenhum produto químico na colmeia, isso já é regra, não se usa mesmo, mas se tiver algum problema, você tem que eliminar aquela colmeia ou transportar para outro lugar e tratar em outro lugar, manter as colmeias saudáveis, sem nenhum tipo de químico e de remédios, e mantê-las a 4 quilômetros longe de qualquer plantação ou meio de contaminação. Uma padaria, uma doceria, tem que estar tudo longe. Aí você tem a quase certeza de que ele é orgânico. E aí, quando você leva ao lote, ele é analisado e vê que não tem traços químicos, ele recebe o selo de orgânico. Sim, é possível. As abelhas não devem estar instaladas em sol pleno e você pode resolver a questão com telhadinhos, telhados com uma distância da caixa, que é para fazer a sombra nelas. E também não podem estar em sombra plena, embaixo de árvores caindo folhagem, gotas, essas coisas incomodam muito elas. Então, uma clareira, como você mencionou, com um semi-sombreamento de algumas árvores que vão sombrear, ou um lugar numa encosta onde bate o sol da manhã, mas logo o sol não bate, ou bate o da tarde, mas não incide aquele sol quente 12 horas ou 10 horas todo dia. Mas, se for o caso, beirada de floresta, e isso, você pode plantar cerca viva, vamos supor que você vai fazer comercialmente, você pega um lugar totalmente livre, claro, sem nada, pode fazer uma cerca viva no meio e colocar linhas de colmeias do lado de lá da cerca viva, a cerca faz sombra metade do dia para cá, metade do dia para cá, tem o telhado faz sombreamento, não deixa cair chuva, então você não precisa exatamente de ter as árvores em cima. Agora, se você optar por fazer dentro de uma floresta, você pode fazer lá na floresta, mas lembre do seu acesso para você transportar. Isso, mas é bom que tenha um pouco de entrada de luz, porque senão vai dar fungos, traças e um monte de doenças que vão começar a entrar na sua colmeia. Então, vai ser necessário escolher um local que seja semi-sombreado. Tire um pouco da vegetação, um pouco dos galhos das árvores, para que incida sol e incida sombra em medidas proporcionais. Não pode ser totalmente sombreado e totalmente úmido, porque não é saudável para elas. Normalmente as colmeias não atacam. Normalmente não atacam. Eu andava pelas colmeias de todo mundo, sem roupa, você não mexendo nelas, não fazendo... não dando solavancos, fazendo barulhos e coisas assim muito que atraem muito a atenção delas, elas não vão atacar, elas trabalham sozinhas ali. Conforme elas são molestadas, elas comunicam-se com feronômios, são odores entre elas, e avisam que estão sofrendo ataques. Então, conforme reiteradas vezes um animal vai lá, um boi, um cachorro, um gato, um bicho do mato, e começa a manipular ou tentar atacar, elas vão entender que elas vão ter que atacar. Aí elas começam a atacar e ficam agressivas com qualquer coisa que chega perto delas. Então, se as colmeias... Isso,
É bom. E tem que ter até avisos de que lá tem a colmeia e que ninguém deve se aproximar. Bem menos mel e é um mel de qualidade diferente. Ele tem mais água, tem outros sabores, outros minerais, é outro tipo de mel. É muito mais caro. São nichos diferentes, a proporção não vale a pena. Não vale a pena. Você tem muito mais valor agregado na quantidade do mel das apis do que nos outros méis. Mas tem gente que gosta, adora essas abelhas e gosta do sabor do mel e não quer o problema do ferrão e tem canais para exportar. Então, um mel que custa 40 quilos aqui, esse mel sem ferrão, R$ 40 o quilo, esse mel sem ferrão, 1 quilo vai custar de 120 até R$ 400. Custa muito. Só que você não vai ter tantas toneladas de mel dessa abelha. Eu conheço exportadores de méis só de abelha sem ferrão. E tem um selo especial para eles. Não, as abelhas sem ferrão você pode ter muito mais abelhas. Porque elas produzem menos, são poucas, o tamanho, elas consomem pouco. Né? E assim, o mel sem ferrão, normalmente ele tem um teor de água mais alto. O nosso é de 15% a 21%, ali vai ser até 32%, 27%, por aí. Então, ele muitas vezes necessita de refrigeração, necessita de consumo mais rápido, estraga mais rápido. Azeda, estraga. Então, azedar o mel azeda, porque tem um teor de água lá dentro, por ter menos cristais, menos açúcar. O mel comum, sim. Eu estou dizendo o sem ferrão. O sem ferrão estraga fácil. O mel comum, não. Esse daí você pode guardar à vontade. Se estiver limpo, não tem problema nenhum. Inclusive, é um nicho de mercado. Se você gosta, você pode ser um produtor só de realeiras, de rainhas. Você tem as realeiras, elas têm um monte de métodos específicos para criá-las. Você só cria rainhas e só vende rainhas. Porque tem muito apicultor profissional que, às vezes, as rainhas deles já estão velhas, cansadas, a postura não é a mesma. Elas põem, eu acho que, se eu não estiver enganado, cerca de 6.000, 3.000 a 6.000 ovos por dia, se eu não me engano. Então, isso. O ideal comercialmente é que seja 5 anos. Aí, a partir daí, ela começa a ficar cansada. Aí, o produtor comercial de grande escala, ele vai atrás dos produtores de rainhas. E ele traz as rainhas. Então, existe mercado e existe onde você compra rainha, sim. A quantidade de mel é aquilo que eu falei, depende da oferta do lugar, mas é de 20 a 40 quilos por colmeia. Isso é uma média, mas assim, normalmente você tem pelo menos uma colheita ano se o lugar oferecer poucas flores. Se o lugar oferece bastante flores e a primavera for farta, você colhe uma vez no início da primavera, primeiro mês, 30, 40 dias, você já tira, esvazia, coloca os favos lá de novo, passando na centrífuga, o favo sobra intacto, ela só tem que encher de mel. E se as chuvas não atrapalharem, tiver seco e a primavera se estender, você ainda colhe na mesma primavera 2 vezes. 120 dias. 120 dias você pode colher duas colheitas. E se o lugar for bom de florada de inverno, que tem lugares que tem, você colhe 3 vezes. Então, 1 a 3 vezes por ano você pode colher. Isso daí, exceto aquelas questões que eu falei, se você colocar ela numa plantação de laranja, de girassol, aí você pode colher 6 vezes no ano ou até mais. O semiárido vai cair. 15 a 30 quilos, 20 quilos, né? E aí depende muito da região, porque tem semiárido que tem bastante flor também. Dá um mel diferente, mas tem. E tem semiárido que tem menos flor, mas aí você pode colocar mínimo 15 quilos, 20, 30 quilos você tem. Tem como você disponibilizar água, são bebedouros específicos ou até nem precisa ser bebedouro, desde que você tenha uma superfície onde a água escorra num filete fino, que não vá alagar a abelha, e ela transite, por exemplo, em cima dessa superfície, e ela chega aqui, bebe água aqui em pé e voa, está tudo bem. Existem bebedouros, sim, existem, porque assim evapora muita água e você perde água.
mas com bebedouros específicos, sim. E você pode levar água para a abelha, igual você leva água para a plantação, você leva água para a abelha e ela produz bem. É muito bom. Sim, cada abelha tem o seu método, a sua engenharia para construir favos. As poucas, assim, não vou dizer que são as únicas, mas basicamente as que constroem o favo nessa estrutura que a gente estava vendo aí, aquele favo que a gente conhece é a Apis mellifera, que é essa africanizada, a Europa e a africana. Algumas outras também fazem ele mais ou menos hexagonal. O resto das abelhas sem ferrão não fazem o favo assim. Fazem todo desorganizado. Alguns são em bolas, são redondos assim. Outros são em formatos ovais. Outros são em formatos irregulares. Outros são mais regulares. Alguns fazem assim em favo, mas são mais dos marimbondos, vespas. Mas a abelha comercial que faz o favo hexagonal é essa aqui, as outras é diferente. Tanto é que você tem que tirar com uma seringa, com alguns outros métodos. E quanto a esse favo, existe método de você dispor o favo e acelerar a produção. Como eu falei, a cera é um dos subprodutos. Tira e você devolve o favo lá. Mas tem também, quando você vai formar a sua colmeia, você compra um filete, é uma lâmina de favo, de cera de mel prensada com o formato inicial do tamanho do favo, porque elas têm um tamanho milimétrico que elas cabem lá dentro, é perfeito aquilo. E aí você põe um filete desses no seu quadro e ela vai dar início por aquele filete e ela monta a estrutura, é como se você entregasse o alicerce e ela vai construir em cima do alicerce daquela planta ali. Então você oferece na colmeia uma lâmina toda marcadinha com a marcação do início do favo e ela inicia. Isso acelera a produção porque ela não precisa fazer essa estrutura e além de acelerar, ordena ela, porque ela às vezes vai fazer o favo atravessado e estraga a otimização no manuseio do mel. E dispondo esse favo assim no meio, você estrutura, ela faz na direção que você quer e faz mais rápido. É isso. Mas basicamente é só essa abelha que faz a colmeia assim, as outras fazem totalmente diferente. São diferentes e são proporcionais. As abelhas de ferrão produzem mais e é outro tipo de própolis. O própolis é produzido a partir de um conceito que a abelha tem. Ela, como falei que o espaço do alvéolo ali da cera é milimétrico e ela cabe lá dentro certinho, a abelha tem na mente dela um espaço padrão. Esse espaço padrão o apicultor chama de espaço abelha. É o espaço padrão onde cabe uma abelha. Aonde cabe a abelha e ela entra, ela faz o favo e põe mel. Se for maior o espaço, ela vai fazer favo e colocar mel também. Quando chegar em alguma parte da colmeia dela que o espaço é menor do que o espaço padrão, ela não coloca mel, porque ela não vai caber lá. Então ela precisa fechar esse espaço como se fosse um cimento. E ela fecha com própolis. Ela com resinas e um monte de outras coisas cria o própolis e fecha lá. Então existem maneiras técnicas de você deixar esses espaços propositadamente. Existem grades de plástico e de outros materiais que tem esse espaço menor do que o padrão, o espaço abelha, e elas vão encher tudo de própolis lá. E aí você recolhe o própolis. Então, na verdade, existem produtos que agregam mais que o mel. O própolis é um deles. Então, a abelha sempre vai produzir mel, sempre. Mas se você quiser dimensionar a sua colmeia com esses filetes, essas coisas, para forçar ela a produzir muito própolis, você, além do mel, vai ter própolis. Vai ter um pouco menos de mel, vai cair um pouco a produção, pouca coisa, e ela vai produzir. No passado, o própolis era um negócio que meio que um resultado acidental da colmeia, que tinha uma falha, e eles raspavam o própolis e tiravam. Vinha com cavaco de madeira, vinha com sujeira. Então, hoje não tem mais assim essa... Existe falta no mercado, mas hoje o própolis é produzido propositadamente, com essa técnica. O pólen é produzido propositadamente com uma outra técnica, que é uma peneirazinha que a abelha passa forçando, e ela, para passar, tem que soltar o própolis lá. Isso. Então,
Antes era assim, hoje o mercado está mais abastecido de própolis, de pólen, dessas coisas assim.